Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Inventor. Pessoal, chegamos aí à quinta aula do nosso motor para aeromodelo, ok? E nessa aula nós vamos desenhar o bloco para o motor. Tem várias dimensões e precisa ser analisado aí passo a passo. Bom, a técnica que eu vou utilizar é construir o sólido sem a furação, ou seja, toda a minha estrutura principal, e depois eu venho fazendo o detalhamento com a furação e por último eu faço os itens de arredondamento. Bom, e como que nós fazemos isso no Inventor? Pessoal, vamos lá então. Eu vou abrir uma nova peça, standard em IPT, ok? Vou pedir para ele criar essa minha peça, ok? Bom, arquivo em branco, ou seja, arquivo sem nenhum componente. Eu já vou habilitar o comando de Sketch para começar a parte principal da peça. Eu vou executar aqui vários eixos dos principais, por exemplo, esse de 24, com um comprimento de 24 também. Depois eu vou executar o eixo aqui, o cilindro de diâmetro 13, com um comprimento total de 45,5, ok? Para fazer a estrutura. Depois eu vou na parte superior fazer os cilindros de 21 até a parte inferior, até o centro e assim por diante. Então o primeiro cilindro 24 por 21. O que eu faço? Eu vou selecionar um plano onde vai servir de base para essa minha estrutura, ok? Nesse caso eu vou selecionar aqui o plano ZY, ok? E vou começar desenhando um círculo. Bem no centro 00 desse meu item, eu digito diâmetro 24, ok? Posso já executar uma extrusão também com o meu sistema de 24 milímetros. Se você desejar trocar a direção da extrusão, basta mudar em Direction e mudar para Direction to. Ele vai inverter para o lado esquerdo de tela. Beleza? Bom, próximo item aqui, olhando o nosso desenho, ele tem o diâmetro de 13 e comprimento 45,5. Tenho duas maneiras, ou eu faço a partir de uma face principal e faço a extrusão direto com 45,5, ou eu faço com a face posterior e faço somente com a subtração. Para não ficar tão assim maçante, eu vou executar a superfície principal, vou colocar aqui o diâmetro de 13 e vou pedir para ele extrudar, ok? Para a direção 2. Só que dessa vez não vai ser para eliminar material, então eu coloco como join, para acabar somando o material. E a medida 45,5. Fiz os dois itens, ok? Nada demais até aqui, você poderia ter feito aí por revolução, não tem nenhum estresse, chegando nesse ponto é o importante. Bom, voltamos aqui para a peça, ok? Eu vou executar agora exatamente aqui, ó, esse eixo, ok? Que está na parte superior, com um diâmetro de 21 e com uma altura de 27,8 a partir do centro. Só que esse 27,8 eu não tenho esse plano de referência. Então o que eu faço aqui no Inventor? Dentro do meu item de origem, eu vou selecionar aqui, ó, o plano XY. Vou deixar esse plano com a visibilidade, ok? E como que eu faço isso? Clico com o botão direito e habilito o item Visible, ok? Ele vai aparecer para o seu processo. Bom, dentro aqui do meu item 3D Model, que é o meu item de modelamento, eu vou encontrar o Work Features, que são todos os meus itens de referências. Dentro desse conjunto eu tenho o Plane, ou seja, o comando plano. Dou um clique, habilito essa minha informação, clico, seguro em cima da minha referência XY, arrasto para a parte superior e coloco a cota de 27,8. Digito, confirmo com Enter, está lá. Beleza? Bom, eu vou habilitar agora um comando de Sketch exatamente em cima dessa superfície. Só que eu preciso ter o quê? O centro, o diâmetro e a marcação de referência. Para ficar mais fácil, eu posso projetar aqui algumas superfícies para eu poder criar aqui uma linha de centro. Como? Dentro da formatação, eu mudo aqui para construção, ok? Na parte superior, e faço uma linha de ponto a ponto, só para servir de base para o meu desenho. Olhando aqui o desenho 2D, pessoal, ele não colocou a cota de centro em relação a nenhuma superfície. O que ele fez? Ele executou aqui um eixo, ok, um cilindro com o diâmetro 26, e a partir desse eixo de 26,
ele fez uma profundidade de 4 e o restante está literalmente concêntrico a essa minha informação. Só que esse eixo está exatamente na face externa da peça. Porém, eu não preciso desse 26, eu quero o meu item de 21. Bom, qual que seria a minha parte mais fácil? Eu vou executar aqui um círculo exatamente nesse centro, ok? Eu vou executar com o diâmetro de 26 e eu vou executar o comando de tangência. Por quê? Para ele poder pegar essa parte externa. Então, habilito o meu constraint de tangência, ok? Seleciono a minha referência, a linha amarela, e seleciono essa linha. Notem que esse meu eixo já foi para a parte frontal da peça. Bom, para ficar mais fácil, eu vou habilitar o comando de extrusão, só que dessa vez eu vou colocar 4 milímetros e a direção vai ser invertida, ou seja, para baixo, para ele casar exatamente com a superfície superior desse meu plano. Pronto, item executado. O que eu posso fazer agora? Agora sim, com essa referência de centro, eu posso executar o meu diâmetro de 21. Sendo assim, é o mesmo centro e ele vai até encontrar essa nova superfície. Então, abro um sketch na parte inferior. Posso apertar a tecla F7 para ficar muito mais fácil de enxergar e executo um círculo com diâmetro 21. Finalizo o sketch. Comando de extrusão, pessoal, quando você aplica nesse item, não adianta você pôr medida. Um processo mais fácil é aqui dentro da sua escolha, colocar to next face, ou seja, para a próxima face. Ele não precisa fazer nenhum cálculo, ele já faz o casamento entre as suas superfícies e fica 100% correto. Então, eu já tenho aqui boa parte do corpo principal desse bloco de motor. Bom, voltando aqui para o 2D, a gente vai começar a chegar em alguns pontos críticos. Por exemplo, essa parte aqui, ó, onde eu tenho exatamente uma superfície inclinada, ok? Com 70 graus e com uma distância de 35,3. O que eu vou executar aqui, pessoal? Primeiro, eu vou ter que executar um plano de 14,7 a partir do centro da minha peça para cima. Então, volto aqui no meu sistema, habilito o comando plane novamente e coloco 14,7. Beleza, essa é a minha base de estrutura. Olha só, eu só vou desligar a visibilidade do plano superior aqui para não atrapalhar a nossa interpretação. Então, desligo a visibilidade e vamos trabalhar com o sketch em cima dessa referência. Esse plano só vai servir para a gente poder criar um eixo de referência, para depois rotacionar um terceiro plano ainda de criação. Só que esse eixo tem que estar exatamente à distância de 35,3 à superfície externa da peça. É um pouco difícil de entender isso no início, mas depois que você pega a lógica de execução, vai ficar muito mais claro. Então, dessa linha que eu criei como eixo até essa referência de peça, 35,3. Beleza? A partir desse item, eu finalizo o meu sketch, ok? E eu vou criar um plano inclinado. E agora, dentro das minhas opções de Work Features, eu tenho aqui o comando de plano, porém pelo ângulo. Angle to Plane, ou seja, eu vou utilizar uma referência desse eixo com esse plano de trabalho. Notem que exatamente naquela intersecção dos planos, ele colocou uma superfície a 90 graus. Ok? Eu vou dar só uma girada para ficar mais fácil de entender. Se eu colocasse aqui, ó, 20 graus, olha só. A partir da superfície que eu coloquei, ele colocou 20 graus. Se eu colocasse 50 graus, ele iria preencher a 50 graus a partir do plano que eu estou trabalhando. O problema é o seguinte: se eu tenho um ângulo de 70 graus em relação à minha superfície XY, eu vou ter que fazer o complemento desse ângulo, ou seja, até chegar a 90 graus. Sendo assim, esse meu plano vai ter exatamente 20 graus de inclinação, ou seja, 70, 80, 90 aí para completar. Então, essa referência é exatamente 20 graus. Professor, posso colocar 70? Bom, se você colocar 70, ele vai deixar um ângulo de 20, porém com a superfície inferior. Então, nesse caso, 20 graus em relação ao meu plano XY, totalizando aí 90. Beleza? Agora sim, esse plano inclinado vai servir de orientação.
Como? Habilito o comando Sketch em cima do plano inclinado, ok? Posso até executar a projeção desse meu eixo que eu havia feito no plano inferior. Faço uma referência também de centro à superfície cilíndrica, ok? E no cruzamento desses dois pontos que eu agora tenho, eu vou executar um eixo com um diâmetro de 10. Não me preocupo com a furação agora, só vou fazer ali a minha parte principal. Então, exatamente na intersecção, coloco 10. Beleza? Se você finalizar o sketch e rotacionar, olha só. Plano de cruzamento com a linha aqui de centro. Habilito o meu comando extrusão. Só que dessa vez também eu não vou utilizar medida, e sim to next face. Habilito a opção e ele vai inverter e encontrar a minha superfície inferior. Ok? Confirmo com OK novamente e voilá. Peça quase que finalizada. Bom, chegamos no ponto onde tem bastante superfície atrapalhando, bastante sketch aí, meio que confundindo. Então aqui na árvore de construção, olha só que interessante. Você pode selecionar todos os sketches e planos que você não necessita mais e desligar a visibilidade. Perfeito? Bom, voltamos aqui para o Inventor. E agora o que está faltando? Tem ali duas orelhas de sustentação, creio eu que seja isso. Tenho as furações, as principais, e o meu item ali em cima de flange, ok? Com os arredondamentos. Eu vou partir agora para esse item aqui, ó, de 40 milímetros, ok? Que deve ser alguma sustentação aqui do bloco do motor. E depois eu vou partir para a furação. Bom, vamos olhar as medidas aqui. Pessoal, ele não colocou a altura dessa aba, dessa orelha, na verdade, em relação ao plano XY, ao plano principal da minha peça. Eu estou subentendendo que ele esteja a partir do eixo para cima, ok? Com exatamente 3,5 milímetros. Sendo assim, ele tem um comprimento total de 40, ok? Com a largura de 18, com alguns arredondamentos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou abrir um sketch em cima da minha peça, ok? Exatamente com essa geometria. Para ficar mais fácil de enxergar, aperto o F7 para não ter confusão em relação aos meus itens. E eu vou fazer um eixo aqui de construção, somente para poder enxergar o meio de peça, ok? Eu vou habilitar o comando de retângulo, só que dessa vez vai ser To Point Center, que é um processo mais fácil. Então eu clico num ponto central, puxo a primeira medida com 18, aperto a tecla Tab e coloco 40, que ele vai colocar exatamente a segunda medida. Confirmo com Enter, ele executa exatamente o que eu necessito. Está centralizado essa minha informação? Se eu olhar aqui no desenho, essa aba tem que estar no centro do furo, ok? Sendo assim, eu vou colocar uma projeção e depois eu vou centralizar essa minha peça. Então, olha só, aperto F7 novamente, vou projetar o círculo e vou apertar F7 novamente, ok? Esse centro tem uma marcação aqui e o retângulo tem uma segunda. O que eu posso fazer? Coincidência de pontos. Centro do meu retângulo com o centro do meu círculo. Ele vai se ajustar à minha geometria. Altero o círculo na parte superior, ele altera a posição desse retângulo, ok? Vou finalizar aqui esse sketch e fazer uma extrusão com exatamente 3,5 milímetros, conforme aqui a vista frontal. Então eu preencho 3,5, confirmo com OK. Aba aí de sustentação criada. A partir desse ponto, o que vai estar faltando como modelamento de estrutura? Somente uma nervura que fica nessa superfície, entre essa face inclinada e o furo principal, com exatamente aqui 2 milímetros de espessura, ok? Com uma altura de referência aqui, exatamente 1 milímetro em relação à minha face inclinada. Quando eu volto para o Inventor, o único plano que vai possibilitar é o plano XZ. Ele não está visível, mas eu posso habilitar a sua visibilidade, ok? Habilitar um comando de esboço, perfeito? Selecionar essa minha referência e a partir desse item desenhar uma estrutura. Com esse plano de esboço habilitado, eu posso desenhar aqui uma geometria, ok? Para esse meu reforço, ok?
E a única referência que ele colocou nesse meu item foi a projeção dessa linha do meu item superior, ok, com essa minha superfície, sendo assim 1 milímetro, ok? Dali para baixo, como é consequência de material, não tem nenhum problema. Eu finalizo o meu sketch, ok? E faço uma extrusão com exatamente 2 milímetros. Só que eu não posso utilizar somente para um lado, eu tenho que utilizar o sistema do que? De simetria. Então, aplico o processo de simétrico, coloco 2 milímetros e finalizo o meu comando. Ele acabou de executar aquele reforço na parte central, ok? Cuidado para não executar um retângulo muito pequeno ou que não ultrapasse os limites de peça. Eu vou desabilitar a visualização desses planos para não atrapalhar o nosso processo e vamos ao que interessa. Pessoal, para finalizar essa peça, está faltando só as furações, a flange na parte frontal e superior e os arredondamentos. Bom, vamos começar aqui com os furos, para não prolongar muito esse meu conjunto de peça. Eu vou executar um furo com um diâmetro de 10, passante, nessa parte frontal do meu cilindro. Então, como que eu faço? Sketch, ok? Nessa face, coloco diâmetro de 10, beleza? Habilito o comando de extrusão, porém eu vou fazer o que? Pelo processo de cut. Tenho distância? Eu posso colocar até a distância, mas eu vou colocar aqui, ó, passar tudo, through all. Ele vai cortar até o outro lado do meu conjunto, beleza? Bom, nessa mesma superfície tem um outro furo com um diâmetro de 21, exatamente com a profundidade de 20. Então, o que eu faço? Sketch em cima dessa superfície, diâmetro centralizado 21, habilito aqui o meu comando de extrusão e eu vou colocar o processo de cut. Qual a medida? 20 milímetros. Ele acabou de executar ali o rebaixo, ok? Vou executar agora a furação na parte superior, aonde ele coloca um diâmetro de 18, ok? Com a altura de 12,5, porém da parte inferior para a parte superior. Se eu for fazer essa conta, ok, exatamente com essa altura, eu vou ter ali 27,8 menos 12,5, sendo assim 15,3. Na verdade, era muito mais fácil ter colocado a cota de cima para baixo. Então, eu volto aqui no Inventor, coloco o meu eixo aqui em relação ao diâmetro de 18, para fazer o furo. Faço uma extrusão com o processo de cut também, só que com a dimensão de 15,3. Ok? Ficaria muito mais simples ter representado no desenho assim. Para finalizar a passagem, eu vou colocar um furo com um diâmetro de 14 até encontrar o próximo componente. Ele não colocou a distância. Então, habilito o sketch, coloco diâmetro 14, ok? Faço uma passagem com um cut, só que dessa vez eu não vou pôr distância. Aqui em cima no meu processo, eu vou colocar to next face bore, ou seja, ele vai passar até encontrar uma próxima face, ok? Ou então você coloca como seleção. Esse processo já satisfaz, confirmo com OK e ele executa o furo com os 14 milímetros, beleza? Então parte interna ali com passagens. Para fazer a última furação, deve ser encaixe aqui ou de um sistema de combustão ou escape, e lá no desenho 2D ele não representa esse diâmetro. Creio eu que seja de 8 milímetros, caso alguém tenha aí uma medida mais coerente para utilizar, creio eu que seja de 8 milímetros. Então o que eu faço? Volto aqui no meu Inventor, seleciono essa superfície inclinada, ele já vai alinhar a minha peça, não me preocupo com superfície, ok? Já vai estar paralelo e vou preencher com 8 milímetros. Ah, professor, no meu projeto lá ele tem 8,5. Tudo bem, é só você alterar a sua cota para 8,5, 9. Uma medida mais coerente, como eu não tenho informação, vou ficar aí com esse primeiro dado, ok? Finalizo o sketch, mesma coisa, faço a extrusão, mudo para o item de cut, só que também não tenho distância, eu faço to next face. Sendo assim, ele executa o meu furo até encontrar a parte inferior da peça, ou seja, a parte interna aqui da minha peça. Beleza? O que está faltando? Executar a flange superior, frontal e arredondamento. Bom, para fazer a flange superior, nada mais do que você executar um roll, um furo por ponto,
executar a distância dele e executar o item de pattern, que é o item de array circular. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a medida com exatamente 2,5 mm, porque a peça que nós vamos montar em cima tem o mesmo diâmetro. Como ele não representou rosca, não representou nenhuma informação, eu vou utilizar a mesma medida. Então 2,5 mm, com a referência de centro, diâmetro 23. Volto aqui para o Inventor, faço um círculo com exatamente 23, ok? E faço um ponto, simplesmente um ponto no quadrante superior. Finalizo o sketch, habilito o meu comando Role, ok? E mudo a minha medida, 2.5, ok? A distância que ele vai colocar aqui, ó, vai ser exatamente até a face inferior. Posso habilitar a distância de 4 milímetros, ok? E confirmar com o meu Enter. Furo executado. Vou executar agora os outros componentes, que na verdade eu vou fazer por pattern. Habilito o meu item de circular, ok? Seleciono o meu furo, esse primeiro item que eu executei, e vamos lá. Eixo de rotação referência, pode ser uma face cilíndrica. Quantos componentes? 6 a 360 graus. Confirmo com OK. Furação superior executada. Ah, professor, aqui era um furo M2, possivelmente. Tudo bem. Então, dentro do meu item de circular pattern, eu posso trocar o meu principal, que é o role que eu iniciei. Então, eu coloco aqui um item de rosca, ok? Um componente roscado. Como não tem a informação no projeto, pessoal, eu não consigo garantir para vocês essa medida. Eu estou supondo que seja uma rosca. Então, coloco dimensão para 2 milímetros, ok? Um item de 2 milímetros. Confirmo aqui o passo de 0.4 e finalizo clicando no OK. Pronto. Esses 6 furos passaram agora a ser um furo roscado, ok? Lembrando que não tem a medida, eu estou supondo que seja isso aqui a minha montagem. Bom, vamos fazer agora a flange na parte frontal dessa minha peça, ok? Essa flange na parte frontal, ela tem aqui uma distância de 18 milímetros, ok? Com a furação aqui, batendo com a peça anterior que nós fizemos, acho que na aula 3, que é exatamente a peça, como se fosse uma tampa, onde ele também tem lá o diâmetro de 2.5 passante, creio eu que também seja uma peça roscada com 2 milímetros, ok? Um M2. Então, o que eu vou fazer? Trazer um esboço nessa superfície, ok? Vou executar um retângulo com as medidas do que? Altura de 18 com um centro marcado aqui exatamente com 24.5. Eu vou executar um círculo de referência de 24.5 e nesse círculo de 24.5 eu vou executar o que? Uma linha na horizontal, ok? Na parte superior e uma linha na minha horizontal na parte inferior. Distância, exatamente, da linha e para o centro, esse primeiro componente é 9. E entre as duas linhas, exatamente 18. Porque metade de 18, 9 vezes 2, 18. Nessas intersecções, pessoal, eu vou executar agora o meu círculo, exatamente com o diâmetro marcado com 4 milímetros. Espera lá, professor, mas não está nessa peça. Sim, está nessa peça aqui, ó. Por quê? A pessoa não vinculou, mas tudo bem, vamos lá. Executa aqui, ó, nessa intersecção, círculo 4 milímetros, ok? Novamente aqui, ó, círculo 4 milímetros. Bom, esse ponto superior, ele tem um problema, porque esse item de flange vai encostar nessa superfície, ok? Já na parte inferior, ele não tem ali o limite, ele morre sem encontrar nenhuma superfície. Então, o que vai ser dessa minha peça? Eu vou fazer com consequência, até encontrar um meio ali da minha superfície. Então, novamente 4 milímetros, ok? Pego o último ponto de intersecção, 4 milímetros, e eu vou fazer um cut, só para poder limpar a parte interna do furo. Então, não preciso do círculo completo, ok? Bom, primeiro item, segundo item, terceiro e quarto componente não estão na direção correta. Eu vou inverter a direção para a direção 2. Não é o processo de cut, e sim um processo de join, ok? E a distância seria até a metade desse centro, ok? Essa referência de centro, no meu desenho, está marcado com 13 milímetros. Mas como assim, professor? Onde você achou os 13?
Se essa superfície de 26 está na parte frontal, metade dela é a referência de plano no meio. Então, essa extrusão tem que ter exatamente 13 milímetros para poder encaixar no meio do eixo principal. Confirmo com Enter, processo finalizado, ok? Bom, o que está faltando agora? O furo nessa flange principal e executar os arredondamentos. Bom, eu vou colocar de novo nesse sketch, só que dessa vez eu não vou nem desenhar círculo, e sim só criar pontos. Ponto 1, ponto 2, 3 e 4. Vou voltar aqui no 3D, finalizo o meu sketch e vou habilitar o comando Role. Com o comando Role habilitado, eu passo para o meu processo de rosca, ok? Colocando lá o meu sistema métrico, Profile Metric, com uma rosca de 2 milímetros, ou seja, um M2. As distâncias dessa rosca eu não sei exatamente porque não foi marcado no meu processo de desenho. Vou colocar aqui, pessoal, a profundidade do furo 8 e o item roscado 6 e mandar confirmar o comando. Como eu não sei a medida desse item, estou fazendo aqui aleatório. Beleza? Bom, olhando aqui a peça novamente no meu conjunto 2D, a única coisa que está faltando são os arredondamentos, com item de 1 milímetro na maioria das faces, com raios de 2 milímetros nessa face superior aqui dessa aba, ok? E depois os itens de contorno também com 1 milímetro de chanfre interno. Então, olha só, para finalizar, habilito o comando Fillet, vou fazer 2 milímetros nessa e nessa superfície e nessa, confirmo com OK. Vou executar agora os arredondamentos de 1 milímetro, ok? Tanto na parte superior do meu conjunto aqui nesse meu processo, dessa aba e dessa aba, ok? Tanto aqui, ó, nessa junção das peças, até mesmo no contorno aqui das abas de sustentação, beleza? Pessoal, eu vou dar um corte aqui no vídeo para não ficar muito longo e eu já volto com todas as arestas selecionadas. Pessoal, todos os componentes selecionados aqui no meu conjunto, ok? Todos os itens de arredondamento. Vou finalizar o comando de Fillet, ok? E resultado final, arestas arredondadas, ok? Para finalizar todo o meu processo, eu vou executar chanfros de 0.5 nas entradas dos furos, ok? E nas saídas dos componentes aonde tem ali passagem de fluido. Para finalizar, confirmo com o meu OK e a minha peça está finalizada, pessoal. Olha só, bloco de motor para aeromodelo construído. Eu vou colocar aqui numa representação, numa perspectiva, e para a gente fazer uma recapitulagem aqui, ok? Primeira coisa que eu executei nessa peça foi o eixo base, ok? Com o diâmetro de 24. Depois eu executei um diâmetro com 13 milímetros. Foi a sequência para o plano de referência, ok? Na parte superior, para poder executar a parte da flange. Depois eu executei uma extrusão a partir dessa flange até o meu conjunto. Executei um plano de referência para poder trabalhar com planos inclinados. E a partir desse plano fazer uma extrusão na parte traseira da peça, fazer as abas de sustentação desse motor possivelmente, executar uma aresta de sustentação no meio entre o cilindro principal e a face inclinada, coloquei o furo principal de 10, depois um item de 20, executei a minha furação na parte superior e depois a passante no meio dela. Para finalizar, comecei a executar as furações inclinadas, ok? Fiz um item de role e depois eu finalizei com os 6 componentes. Fiz uma extrusão para fazer a parte frontal da minha flange. Executei o role, que é um M2 desses componentes também. Finalizei os arredondamentos na sustentação e depois o arredondamento em toda a minha peça. Para ficar mais fácil o encaixe das peças, eu coloquei alguns chanfros nos furos, ok? Marcando 0.5. Então é isso aí, pessoal. Galera, quero deixar o meu forte abraço pelo esforço aí de vocês, pelo meu esforço aqui de ter gravado tanto tempo assim. Deixa o seu gostei, compartilha, divulgue nas redes sociais e é isso aí. Quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado a todos e fui!